né? Então, Você quando a gente falar, mas estava travado. Vamos lá. Exato. Então, quando a gente fala do reino das almas, ele está muito ligado a essa questão da racionalidade. Né? Então, ou pessoas muito racionais, ou pessoas que às vezes não usam racionalidade. Eu vi numa das perguntas ali que falava sobre a questão do médium esponja. Vocês já assistiram aquele filme do Exorcismo do Papa? Não. Que saiu agora? Não. Que o Papa vai fazer os exorcismos e a pessoa tá ali, né? Obsediada com aquele espírito maligno, e ele manda trazer um porco. E aí ele pega e diz: se tu é o espírito de verdade, tu entra naquele porco. E depois ele mata o porco. Pronto, acabou o negócio. E aí ele vai ser julgado. Ele enganou os... Não, aí que tá. Aí ele vai ser julgado pelos mais altos da igreja. E ele fala que a maioria dos casos, às vezes de obsessão, às vezes são casos de problemas mentais e não espirituais. Que as pessoas muitas vezes têm problemas mentais e colocam isso como se fosse algo espiritual. Aí vê que ele jogou... Às vezes A pessoa viu ali o porco sendo morto. Ele morto, ela... Morreu o obsessor dela. Exato. Caraca, Então acontece muito isso. Acontece muito isso. As pessoas veem aquela questão do espiritismo, né? Daquele médium transporte ou médium esponja que acaba sempre puxando. Muitas vezes a pessoa não puxa. Muitas vezes não tem um espírito ali naquela obsessão. Muitas vezes a pessoa tem um problema de que ela tem que sempre culpar os outros, né? Sempre tem que ser algo externo e ela não quer olhar para ela mesma. Então esse é um grande problema de pessoas que têm o reino das almas. E aí precisa de um processo para lidar com essa questão psicológica daquele ser, para conseguir melhorar. E às vezes nem é só... E quando acontece isso, Tata, você recomenda essa pessoa para medicina tradicional ou você tenta resolver da forma espiritual mesmo? O que eu sempre digo, a religião tá em tudo. O espiritual tá em tudo, a energia tá em tudo. A gente vai sim fazer alguns trabalhos voltados a isso para ajudar, mas a pessoa vai ter que buscar ajuda psicológica. Ela muitas vezes vai ter que tomar um remédio. Pessoas com problema de ansiedade e depressão são principais pontos de extremismo, né? Porque a depressão está muito ligada a questões passadas, né? A pessoa se culpa, a pessoa se auto-sabota, né? E fica depressiva. A pessoa com ansiedade, ela se preocupa demais com o futuro. Então muitas vezes ela está sempre ansiosa, ela quer saber o que vai acontecer no futuro, como é que vai ser, não sabe, e ela fica nervosa e vai dando alguns ataques. Então tem trabalhos que ajudam nisso, obviamente, mas isso não abona a pessoa procurar uma ajuda médica. Então eu sempre recomendo que também busquem auxílios médicos, psicológicos, às vezes um chá, às vezes um remédio mesmo, né, que o médico vai receitar, para não deixar de tomar isso, porque a pessoa precisa disso na vida dela. Eu tenho um guri na minha casa que ele tem problema de ansiedade. Ele tem Exu, tudo mais, ele trata, mas ele continua tomando os remédios dele para ansiedade porque isso é uma coisa dele. Né? Então não tem como tirar isso. Alguma coisa a acrescentar mais ao reino das almas? Acho que era isso. O reino das almas, muito essa questão no mental mesmo. Então partimos para o reino da lira. Bom, podemos falar. Quando a gente fala do reino da lira, a gente vai falar do reino dos prazeres. Eu sempre falo que o reino da lira está totalmente ligado aos nossos prazeres. Por isso que ele tem muito essa questão dos cabarés. Por isso que ele tem a questão dos malandros, dos bares. A questão do povo do lixo, que vai pegar esse pessoal que tem a dependência química com drogas, muitas vezes. Né, que pega a Maria Mulambo, Exu Mulambo. Então a gente tem muito essa questão de como as pessoas buscam o seu prazer. Tem pessoa que busca o prazer comendo. Então hoje, falando da lira, a gente tem o comércio. A gente tem lanchonetes, a gente tem lancherias, restaurantes. Isso está ligado à lira, né? Com o comércio de comida. Como você vende o prazer para aquelas pessoas. Né? A gente tem os cabarés. Os cabarés vendem a questão sexual. Então é como a pessoa busca o prazer. A gente tem os bares e boates que vão buscar a questão da música, a questão da bebida. Então o reino da lira ele sempre vai estar ligado com como que forma a pessoa busca os prazeres. E aí o positivo e o negativo é muitas vezes a pessoa se perder dentro disso. A pessoa fica escrava de ficar sempre sentindo prazer. Né? A lira é a evolução humana. Fica escravo do desejo ali, né? Escravo do desejo. Né? Vamos dar um exemplo. As pessoas gostam de jogar. Né? O jogo também. Viciado em jogo. Jogatina. Né? Paquetá. Mas tem pessoas que vivem disso e não são viciadas.
Entende? Sabe que aonde se come o pão, E né? realmente tem gente Aonde se ganha o pão, né? que tem uma sorte que é fora da realidade, né? E às vezes não é sorte, às vezes é inteligência. Né? Porque a sorte e a intuição, elas estão muito ligadas à inteligência humana. Então, se a pessoa tem uma inteligência de saber como fazer... manipular algo, ela Não, mas sempre vai ser vitoriosa. Tem uns caras que, pô, pelo amor de Deus, os caras falam, vi um táxi parado com placa tal, vou jogar no bicho, vai lá, joga e ganha. É que nem ontem. Ontem eu 2 vezes apartamento 11. Eu falei, vou jogar 11 amanhã no jogo do bicho. Aí joguei 411, deu 413. Tô perto, mano, tô perto. Tô quase, E é assim que tô em sintonia. E é assim que tu vai se viciando. O vício muitas vezes é, cheguei perto, então vou jogar de novo. Aham. Agora não, na próxima Mas vai é dar. assim que os cassinos ganham dinheiro. E é assim que eles ganham dinheiro. Né? Porque Nunca acontece. perde. Né? Então, e A banca da nunca mesma perde. forma que o reino da lira tá ligado aos prazeres, você tem que ter alguma coisa pra trocar, que hoje em dia é o dinheiro. Sim. Né? Então, é o comércio. É o comércio, seja ele alimentício, seja ele de entretenimento, seja ele de bebidas. Né? Então, o reino da lira, a gente vai sempre associar a questão dos prazeres. Às vezes a pessoa tá com isso negativado, uma pessoa que não tá sentindo prazer em nada. A pessoa não tem prazer de viver a vida. Né? A pessoa não tá feliz, não Aí tá... tá negativado. Aí isso, tá né? negativado. Então você vai fazer algumas coisas relacionadas ao reino da lira pra trazer o prazer de viver novamente. Mas aí é que tá. A pessoa era um dependente químico. Ela viciou naquela forma de sentir prazer. Ela sentia usando- prazer naquele lance ali. Uhum. Ela conseguiu sair dessa vida. Deixou de Só que aí ela deixou de sentir prazer na vida. Não, ela pode muitas vezes sentir prazer em outras coisas. Porque também todo excesso ele quer suprir uma falta. Sim. Todo excesso ele vai suprir uma falta. E às vezes quando ela consegue identificar aquilo, no que você está sentindo falta e trabalhar em cima daquilo, você não vai mais ficar dependente de... O excesso já não vai precisar ser mais. já não vai mais ter esse problema. Então acontece muito isso. Pessoa que tem problema com dependência Químico, química né? com drogas, tu vai olhar o histórico dela familiar muitas vezes, Todo lascado. é complicado. Né? Teve uma vida muito difícil. Daí as pessoas adoram julgar, por exemplo. Ah, porque olha lá, porque tá drogado. Porque... O nóia. Tu não sabe a história daquela pessoa. verdade, cada um tem uma história por trás, Tudo né? que ela passou. Eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, né? Pessoas bem de vida. Ah, e daí o filho se atirou nas drogas. Tá, mas se aquele filho se atirou nas drogas, qual foi o problema dele? Às vezes ele teve falta de atenção, falta de cuidado. Às vezes ele não teve aquela convivência com o pai e com a mãe, que ele sente falta e ele vai buscar fora.